Galera, hoje eu vou falar sobre outro capítulo extra do mangá, no qual o Saitama recém tinha se tornado um herói da associação e quase acabou indo parar na cadeia. No começo do capítulo vemos o Saitama caminhando pelas ruas da Cidade Z quando ele acaba sendo abordado por dois policiais. E então esses policiais dizem ao Saitama que essa vizinhança por onde ele está andando é muito perigosa, pois ultimamente tem acontecido certos incidentes nessa área. No entanto, quando o Saitama pergunta quais foram os incidentes que aconteceram ali, um dos policiais se aproxima dele e diz que não pode falar a respeito disso. E depois o policial pergunta ao careca sobre qual é a profissão dele. Afinal, eles estão bem no meio da semana, portanto o Saitama deveria estar trabalhando. Pois é, e como eu já disse no começo do vídeo, esse capítulo extra acontece logo após o careca ter se tornado um herói da associação. Ou seja, ainda lá no começo da primeira temporada do anime. E por isso o Saitama responde ao policial que ele trabalha como herói profissional. No entanto, a resposta do Saitama não livrou ele de ser levado para a delegacia para responder mais perguntas. E quando o careca chegou lá e ficou cara a cara com o delegado, foi mostrado para ele o retrato falado de um criminoso, que de acordo com o delegado tem cometido vários crimes justamente naquela região onde o Saitama estava perambulando. E galera, assim como o Saitama, o criminoso é completamente careca. Porém o Saitama, em sua inocência, nem sequer percebeu que o delegado havia mostrado esse retrato falado por estar suspeitando dele. Pelo contrário, o Saitama ficou pensando que o delegado mostrou o retrato falado por estar precisando de ajuda para capturar esse criminoso. Afinal de contas, o Saitama é um herói profissional. E por isso ele pergunta ao delegado qual tipo de crime esse cara cometeu. No entanto, o delegado se negou a dar qualquer informação para o Saitama. E ao invés disso, apenas ofereceu uma xícara de chá para o careca ficar mais à vontade durante o interrogatório. Porém, quando o Saitama levantou a mão para pegar a xícara, o delegado percebeu que ele estava com a mão suja de sangue. E por isso o delegado começou a gritar, exigindo uma explicação para o fato do Saitama ter sangue em suas mãos. E após perceber que sua mão realmente estava suja de sangue, o Saitama fez um breve silêncio, como se estivesse tentando lembrar de onde aquele sangue veio. E após pensar um pouco, o Saitama então respondeu que aquele sangue é de um monstro que cruzou o caminho dele antes dos policiais aparecerem. Porém, o delegado não ficou muito convencido com a resposta do Saitama. Afinal, o breve silêncio que o careca fez antes de responder deu a entender que ele estava pensando numa desculpa qualquer para justificar o fato de ele ter sangue em suas mãos. E bom, quando o Saitama percebeu que o delegado não tinha acreditado na resposta dele, ele voltou a destacar o fato de que ele é um herói profissional. Portanto, o delegado não deveria achar tão estranho que ele tenha sangue de monstro em suas mãos. Só que isso não melhorou muito a situação do Saitama, porque como ficamos sabendo em seguida, o delegado não gosta nem um pouco dos heróis da associação. E por isso, após ter ouvido o Saitama dizer que ele é um herói profissional, o delegado começou a considerar ele como sendo um vagabundo sem emprego. E além disso, na sequência, outro policial começou a falar com o delegado. E revelou que mais cedo Saitama disse a ele o endereço de onde ele supostamente mora. Porém, quando esse policial foi confirmar o endereço, ele descobriu que ele fica bem no meio da região abandonada da Cidade Z, que está infestada de monstros, e portanto é impossível que alguém possa morar lá. Ou seja, agora os policiais estão convencidos de que o Saitama estava passando informações falsas para eles. Porém, antes que acabasse sendo preso injustamente, o careca voltou a falar que ele realmente é um herói, com registro profissional e tudo. E graças a essa insistência do Saitama em afirmar que ele realmente é um herói profissional, o delegado aceita isso como sendo verdade. Porém, em seguida, ele diz que nunca ouviu falar do Saitama. Portanto, o careca deve ser um herói muito impopular e, como consequência, também mal pago. E após dizer isso, ele começa a jogar verde para ver se o Saitama admite que ele recebe pouco dinheiro pelo trabalho de herói, e por isso precisa cometer certos crimes para conseguir o dinheiro necessário para sobreviver. E nesse momento o Saitama começa a ficar irritado com todo esse interrogatório. E ele então admite que de fato o salário dele é bem baixo, mas em seguida o careca pergunta se por acaso o delegado tem algum problema com ele. Afinal, todo esse interrogatório deixou o Saitama com a impressão de que o delegado está procurando uma desculpa para poder prender ele. E nesse momento o delegado decide finalmente abrir o jogo com o Saitama, sendo que então ele fala que do ponto de vista dele, todos que fazem parte da associação de heróis são no mínimo muito questionáveis. Afinal, não é segredo para ninguém que os executivos da associação são corruptos e só se importam em ganhar dinheiro.
além de que os heróis que trabalham para a associação têm como único objetivo ficarem ricos e famosos. Ou seja, a associação de heróis existe apenas para que seus membros ganhem muito dinheiro e fama, e o fato dos heróis salvarem algumas pessoas às vezes é apenas uma mera consequência disso. E olha galera, o pior é que nem dá pra discordar do delegado, porque de fato quase todos os executivos da associação são extremamente corruptos, além de que a grande maioria dos heróis não tem como objetivo ajudar as pessoas, mas sim ganhar dinheiro e ficarem famosos. Mas enfim, que o delegado diz que as pessoas que realmente querem o bem da sociedade acabam virando policiais e não heróis. Afinal, os policiais trabalham arduamente para preservar a paz. E diferente dos heróis, os policiais não fazem isso com o objetivo de ficarem ricos e nem famosos. E o delegado conclui a fala dele dizendo que o mundo não precisa de heróis, apenas de policiais. Afinal, os monstros que os heróis derrotam podem muito bem serem abatidos por policiais com armas de fogo. Mas então o Saitama, que já tá de saco cheio com essa situação, responde ao delegado que ele deveria falar esse sermão todo pros monstros e não pra ele. E bom, na sequência o mangá mostra rapidamente o QG da Associação de Heróis. E então vemos o McCoy, que para quem ainda não conhece é o vice-chefe de operações da associação. E vemos que o McCoy estava recebendo um relatório a respeito de alguns incidentes que aconteceram recentemente na Cidade Z. Incidentes esses que foram causados por aquele homem careca do retrato falado que o delegado mostrou ao Saitama. E nesse momento ficamos sabendo que todos os crimes cometidos por ele foram contra policiais, sendo que no último mês 4 policiais foram mortos por aquele criminoso. Então meio que tá explicado o motivo dos policiais estarem sendo tão chatos com o Saitama. Afinal, além do fato do Saitama bater com a descrição do retrato falado, ele estava perambulando no mesmo local onde os crimes aconteceram. Mas enfim, que após receber esse relatório, o McCoy se limita a dizer que graças às ações desse criminoso, ele prevê que algo bem divertido vai acontecer em breve na Cidade Z. Pois é, divertido. E bom, na sequência o mangá volta a mostrar a delegacia e vemos que o delegado mandou trazer um katsudon pro Saitama, que basicamente é uma sopa de lombo de porco. E ele fez isso para se desculpar pelo fato de ter desconfiado tanto do Saitama durante o interrogatório. E enquanto o Saitama comia, o delegado perguntou por qual motivo o Saitama decidiu se tornar um herói da associação. Afinal, os únicos que conseguem lucrar trabalhando para a associação são os executivos corruptos e os heróis mais famosos que ficam com a maior parte do dinheiro arrecadado pela associação. No entanto, Saitama não soube responder essa pergunta, e apenas disse que ele deve ter pensado que se tornar um herói ia ser algo legal. E bom, após ouvir essa resposta do Saitama, o delegado pergunta se por acaso o trabalho da polícia não é tão legal quanto o trabalho dos heróis. E depois o delegado começa a explicar que os policiais são os responsáveis por manter a ordem pública e a segurança. Afinal, sem a polícia, o trânsito viraria um caos e vários delinquentes começariam a causar problemas. Ou seja, sem os policiais a sociedade ia simplesmente parar de funcionar. Mas apesar disso, a população sempre ignora o trabalho deles, enquanto ironicamente exalta o trabalho dos heróis, sendo que os heróis fazem muito menos pela sociedade do que a polícia. E logo após falar tudo isso, o delegado então revela ao Saitama que ele tinha um subordinado que era extremamente dedicado ao trabalho. E apesar de ser muito jovem, afinal fazia apenas 2 anos que ele havia entrado para a polícia, esse subordinado era capaz de afetar todos com seu entusiasmo. Porém, uma semana atrás ele foi atacado próximo do local onde os policiais encontraram o Saitama, e o criminoso que o atacou simplesmente quebrou todos os ossos do corpo dele. Mas mesmo assim, o jovem policial conseguiu usar o rádio para passar uma descrição do criminoso e logo após ele acabou morrendo por causa dos ferimentos. E após contar isso ao Saitama, o delegado baixou a cabeça e começou a se lamentar por algo tão cruel ter acontecido com uma pessoa tão legal. E por fim ele disse que esse subordinado dele tentou se tornar um herói antes de entrar para a polícia, porém ele falhou no exame de admissão. E após dizer isso, o delegado olha novamente para o Saitama e se pergunta se por acaso o herói careca é o tipo de gente que o subordinado dele tanto admirava. Pois é, e na sequência o mangá mostra a recepção da delegacia e vemos que o tio do ramen do Naruto chegou lá para entregar mais uma tigela de comida. No entanto, vemos que o tio do ramen é um monstro que tem a capacidade de se disfarçar de humano. E ele aproveitou a oportunidade para entrar disfarçado dentro da delegacia. E então o monstro conta que antes de ele se monstrificar, ele foi preso por posse de drogas. E graças a isso ele acabou perdendo o emprego e foi abandonado pela própria família. E por isso agora ele quer vingança contra todos os policiais do mundo.
Porém, os policiais não ficaram parados olhando o monstrengo careca discursar. Eles se armaram com barras de ferro e partiram para cima da criatura. No entanto, eles logo descobriram que o monstro era ágil demais para eles, e após desviar dos golpes, a criatura contra-atacou, derrotando com facilidade um dos policiais. E aliás, nesse momento os policiais finalmente se deram conta de que esse monstro é o tal criminoso careca que estava atacando os policiais ultimamente. E por isso todos eles sacaram as suas armas e abriram fogo contra a criatura. Porém, as balas não foram capazes nem sequer de arranhar o corpo do poderoso monstro que é de nível demônio. E por isso a criatura contra-atacou mais uma vez, dessa vez cuspindo uma espécie de caroço que começou a ricochetear por toda a sala. E desse modo, vários dos policiais que estavam presentes acabaram sendo nocauteados num instante pelo monstro. E por isso, na sequência, um dos policiais correu até a sala onde o delegado estava interrogando o Saitama. E então o policial avisou o delegado que eles tinham uma emergência acontecendo na recepção da delegacia. E então o delegado deu uma ordem para que o Saitama não saísse da sala de interrogatório e depois foi junto do outro policial até o local onde o monstro estava atacando. Só que quando o delegado viu o tamanho da destruição causada pelo monstro, ele percebeu que não havia nada que eles pudessem fazer para deter uma criatura tão poderosa quanto aquela. E bom, adivinha só qual foi a primeira coisa que o delegado fez? Ele pegou o telefone e ligou para a Associação de Heróis. Pois é, não demorou muito para ele esquecer aquele discurso dele de que os heróis eram completamente inúteis. No entanto, ele deu o azar de ser atendido pelo McCoy. E apesar do delegado falar que a delegacia estava sendo atacada por um poderoso monstro, o McCoy se fez de desentendido, perguntando o que ele tinha a ver com a situação da delegacia. E por isso o delegado teve que deixar o orgulho dele de lado e dizer ao McCoy que os policiais estavam precisando de reforços, e que, se possível, a associação deveria enviar vários heróis de classe A para dar apoio para eles o mais rápido possível. Mas antes de responder à solicitação do delegado, o McCoy começa a falar que ele ficou sabendo que a polícia tem planos de fazer uma operação de busca na casa dos executivos da associação. E depois ele pergunta se o delegado pretende seguir adiante com essa operação. Afinal, se os policiais agora estão precisando da ajuda dos heróis, então eles deveriam parar de se meter no caminho da associação. Afinal, de acordo com o McCoy, os heróis da associação são os únicos capazes de derrotar os monstros mais poderosos, enquanto os policiais são completamente inúteis. E nesse momento a gente vê que quase todos os policiais já foram derrotados pelo monstro de nível demônio, e até mesmo os funcionários da associação estão indignados com a demora do McCoy em alertar os heróis para irem até a delegacia. E o delegado se vê sem nenhuma alternativa a não ser aceitar qualquer acordo que o McCoy propõe a ele em troca de enviar reforços para a delegacia. Afinal, caso contrário, todos os subordinados dele vão acabar morrendo. E por isso o delegado pergunta o que o McCoy quer que ele faça. E então o executivo corrupto diz que a princípio ele quer que seja enviada uma carta de agradecimento pelos reforços enviados pela associação. Mas então o delegado diz que ele não tem tempo para fazer isso agora, pois a cada segundo que passa, os subordinados dele estão mais próximos de serem mortos pelo monstro. E então o McCoy, sem se importar nem um pouco com a vida dos policiais que estavam sendo atacados, fala que ele só vai enviar reforços caso o delegado se humilhe e implore pela ajuda da associação. E por isso o delegado se prepara para implorar e fazer tudo mais o que for preciso para agradar o McCoy. Porém, do nada, o Saitama aparece e arranca o telefone da mão dele, sendo que o delegado fica sem entender o motivo do Saitama ter feito isso. Mas então o careca fala que nem os heróis e nem os policiais trabalham em troca de favores ou exigindo que as pessoas se humilhem para eles. E quem quer que estivesse do outro lado da linha, com certeza não era um herói. E além disso, o Saitama também diz que o delegado não precisava ter ligado para a associação para pedir reforços, afinal eles já têm um herói ali dentro da delegacia. E após dizer isso, o Saitama começa a caminhar em direção ao monstro, enquanto fala que essa é a forma dele de agradecer pela tigela de Katsudon que o delegado comprou para ele mais cedo. E quando o Saitama ficou cara a cara com o monstro, a criatura perguntou para ele se por acaso ele também era um policial ou apenas um civil. Mas então o Saitama se limitou a dizer que ele não era um civil, e em seguida ele levantou a mão na direção do monstro fazendo uma arma com os dedos e dizendo bang. E na sequência o mangá começou a mostrar o que estava acontecendo do lado de fora da delegacia, e vemos que tinha uma grande quantidade de heróis de classe A reunidos lá.
E enquanto os heróis se preparavam para entrar na delegacia e enfrentar o monstro que está dando tanto trabalho para os policiais, também chegou uma equipe de TV que começou a transmitir ao vivo tudo o que estava acontecendo por lá, para completa satisfação do McCoy, já que foi ele mesmo quem avisou a mídia sobre o ataque na delegacia, já que ele estava ansioso para ganhar todos os créditos por salvar os policiais. Porém, no momento em que os heróis estavam caminhando em direção à entrada da delegacia, um dos policiais saiu pela porta da frente carregando o monstro nas costas. E em seguida esse policial jogou o cadáver do poderoso monstro nos pés dos heróis da associação, pro completo desespero do McCoy, que não esperava que algo assim pudesse acontecer. Afinal, ele tinha os policiais completamente encurralados e à mercê da boa vontade dele. Mas então vemos que o tal policial que jogou o monstro para fora da delegacia é ninguém menos do que o Saitama. E antes que ele pudesse ser reconhecido por alguém, ele simplesmente deu as costas para a multidão e voltou para dentro da delegacia. E aliás, vale destacar o fato de que o monstro tinha um buraco no meio do peito. Ou seja, o Saitama provavelmente atacou ele usando apenas um dedo, justamente para que o corpo da criatura não explodisse em milhões de pedaços, o que tornaria difícil para a população acreditar que foram os policiais que mataram aquele poderoso monstro. E bom, logo após resolver o problema na delegacia, o Saitama simplesmente desapareceu. E então vemos que o delegado ficou sem entender o motivo dele ter ido embora sem revelar sua identidade. Afinal, o Saitama, que é um herói desconhecido, poderia se tornar extremamente popular se explorasse o que aconteceu ali. Afinal, o McCoy fez um grande alarde sobre o caso para promover os heróis da associação e destruir a credibilidade da polícia. Mas foi nesse momento que o delegado se deu conta de que é justamente pelo Saitama ser um herói que ele não estava preocupado em se tornar famoso. Afinal, os heróis de verdade ajudam as pessoas porque essa é a coisa certa a se fazer e não porque eles podem obter algo em troca. E é com essa lição de moral que termina esse capítulo extra do mangá. Pois é, galera, e esse capítulo ajuda a gente a entender que o fato do Saitama ainda não ser extremamente famoso é somente porque ele não quer que isso aconteça. Afinal, como ele próprio relembrou em outro capítulo do mangá, a fama e o dinheiro corrompem as pessoas. Mas enfim, nerd, por esse capítulo é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um soco mortalmente sério no botão do like e também se inscreva e ative o sininho para o YouTube te avisar quando saírem vídeos novos por aqui. Até a próxima, valeu, fui!